havia aumento na passagem, mesmo a licitação que contratou as empresas que hoje operam na cidade, prevendo esse reajuste para ser anual e assim acompanhar o mercado. Ana Rebeca Passos, bom dia para você. Com esses constantes reajustes no combustível, a gente já vinha falando sobre isso, né? Sem a ajuda, né, do poder público também para manter esse transporte público de passageiros, era difícil não ter esse aumento e assim, né, não prejudicar o serviço e o principal, não ter aí uma queda nos postos de trabalho, né, Ana? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que acompanham o Manhã Cidade. Exatamente, Renata. E como você bem lembrou, o reajuste deve ser anual, tá? Existe licitação para isso, existe contrato para isso, que determina que os reajustes nas tarifas precisam ser a cada ano, para manutenção do serviço, tá? É isso que mantém uma empresa de transporte público funcionando. Quando você tem um reajuste, ele acompanha os demais aumentos pelo país. E você bem citou o óleo diesel, não é? E o transporte público depende do diesel para poder rodar na cidade e oferecer o serviço à população. Bom, para explicar, né, sobre esse reajuste na tarifa, sobre os postos de trabalho também, que quando não existe o reajuste, não é, a empresa precisa se ajustar, se reorganizar para manter a quantidade de funcionários e o sistema funcionando sem nenhuma interrupção. A gente conversa agora com o advogado da ETPC, que é o Paulo Arthur Monteiro, para explicar para a gente. O reajuste deve ser anual. Há alguns anos, sem esse reajuste, foi necessário que em 2022 tivesse essa mudança, esse aumento. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Ana Rebeca. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. O contrato de concessão, ele prevê o reajuste anual das tarifas. Então, há uma cesta de índices e, a partir dessa cesta de índices, você tem a composição do custo tarifário, que é aquilo que remunera o sistema de transporte público coletivo de passageiros. Vale salientar que o sistema municipalizado de Caruaru, ele tem como única fonte de custeio do sistema de transporte público a tarifa. Então, quando não há o cumprimento por parte do poder público dos reajustes anuais, há um acúmulo desse não reajuste, tá? Porque a operação ela é de serviço continuado, é um serviço essencial. Então, esse acúmulo chega uma hora que coloca o sistema a colapsar. E aí há uma questão diferenciada desde o ano passado até esse ano. Para se ter uma ideia, o aumento do diesel, só esse ano, ele alcança mais de 47%. E se somar o período dos últimos 12 meses, dá mais de 75%, quase 80%, dependendo da região. Veja, isso é um problema que não é só de Caruaru. O problema do transporte público em relação à forma correta de remuneração e o fiel cumprimento das regras contratuais é um problema nacional. Então, na hora que não há o cumprimento, há, logicamente, a defasagem, o sistema ele fica em risco de colapsar e o que se tem tão somente é a obrigação de cumprir aquilo que foi estipulado. E vale só um detalhe, se vocês permitirem. Graças a essa ação do chefe do governo municipal de Caruaru, que o aumento poderia ainda ter sido maior, por conta da variação crescente e não programada dos insumos. Por conta do tempo que não houve o reajuste de forma adequada. Teve uma conversa com o executivo, foi isso? Sim, na realidade, anualmente, a associação ela pega a variação de acordo com essa cesta de índices e encaminha para a MTTC, que sucedeu à Destra e que é a autarquia competência, tá? Para fazer essa análise em relação a esses cálculos, para assim subsidiar o chefe do Poder Executivo. Então, anualmente, há a apresentação dessa planilha tarifária em relação à majoração dos custos. O que é que havia? É que, apesar dos requerimentos anuais, apesar do devidamente planilhamento desses custos, o município não vinha cumprindo com sua obrigação contratual. Então, ou não reajustava, ou quando assim reajustava muito abaixo dos índices que constituem a composição do preço da tarifa de Caruaru.
Com o preço que está hoje, não é, a R$ 4,50, mas lembrando que tem um cartão, né, com desconto, fica R$ 4,10. Já dá para dar um fôlego para as empresas do transporte coletivo aqui no município, Paulo? A gente tem que entender que cada sistema ele tem características próprias. Então não tem como comparar o sistema de Recife, que é da região metropolitana, que é um sistema estadualizado. Por que estadualizado? Porque a Constituição do Estado de Pernambuco coloca como competência do governador a gestão do transporte na região metropolitana. É um sistema subsidiado, ou seja, a tarifa para ficar naquele patamar, a diferença para a tarifa pública, ela é custeada pelo poder público. Tá? Então, não tem como comparar essa questão de distância, essa questão de quantidade de usuários. Cada sistema tem características próprias. Então, em Caruaru, é só a passagem que sustenta o serviço? Exato. Em Caruaru, o sistema ele tem a única fonte de remuneração, a tarifa. E mais um outro ponto. Esse sistema da região metropolitana é um sistema que é executado de forma exclusiva. Onde, em Caruaru, apesar de ter sido licitada a questão de forma exclusiva, não só na zona urbana, como na zona rural, você ainda tem a presença do transporte alternativo intermunicipal, que vem para a cidade e faz o transporte pirata, o transporte irregular dos usuários, tá? E que isso, de certa forma, age de forma predatória em relação ao transporte público coletivo regular e as N outras formas que há no município, né, que a gente já enumerou em outras reportagens, que terminam tornando fragilizado essa prestação de serviço. Não por conta das empresas ou até por conta do próprio poder público. Mas eu acredito que chegou a hora da gente começar a fazer um debate sério acerca do transporte público, porque o transporte, respondendo a tua pergunta, ainda continua na UTI. É uma sobrevivência, não é? Todos os anos uma sobrevivência. Para a gente finalizar, Paulo, postos de trabalho. Quando a empresa não consegue manter o serviço, algumas pessoas que atuam nesse sistema podem acabar ficando sem seu emprego. Então, por isso, a manutenção, o reajuste da tarifa, para que as empresas não parem. Sim, embora que fique bem claro, esse reajuste ele não está contemplando sequer a variação e o aumento do óleo diesel. O óleo diesel, apenas esse ano, teve um aumento de mais de 47%. Então, isso não tem como garantir o equilíbrio. Agora, há os trabalhadores que trabalham diretamente na operação do transporte público, que são os motoristas, os mecânicos, os cobradores, os fiscais, toda a estrutura administrativa das 3 concessionárias. A estrutura, ela não diminuiu, entendeu? Apesar da crise, da Covid e as outras intercorrências que o sistema vem sofrendo ao longo dos anos pela falta de priorização por parte do poder público. Me permita, em Caruaru, a tarifa, o ideal, se tivesse sido reajustada ao longo dos anos, chegaria a quanto? Veja, sem fazer nenhum cálculo aleatório, hoje, uma tarifa que remuneraria o sistema pelas bases contratuais, ele ultrapassaria o valor de R$ 6. Agora, mas o sistema tal paga R$ 4,00, o sistema paga 3 e pouco. Veja, a tarifa que remunera o sistema, ela está nesse patamar a nível nacional. De R$ 6,00, de R$ 7,00. Qual é a diferença? É que em outros sistemas, o município, ele arca com essa diferença. Porque aquela frase clássica, não existe almoço grátis. Isenção de impostos. As políticas afirmativas, porque você tem o transporte público como direito social, artigo 6º, da Constituição Federal, ela faz com que os municípios, dentro de um processo de políticas afirmativas, trabalhem tanto a questão da isenção fiscal, como priorização, que são vias exclusivas, coibição do transporte irregular, melhoria do sistema viário. Tudo isso facilita a vida do cidadão, facilita a vida do estudante, do idoso, do trabalhador. O sistema é público, sociedade tem que ter essa consciência, que enquanto achar que o sistema é simplesmente executado por empresas privadas, não, o sistema é de todos, e para que todos, sim, tenham um sistema de qualidade, o sistema tem que ter a sua justa remuneração. Agora, se
a remuneração pode vir a ter uma compensação ou uma outra ação do poder público, aí é política pública e aí o fórum de discussão é outro. Muito bem. Paulo Arthur Monteiro, advogado da AETPC, que é a Associação dos Transportes de Passageiros de Caruaru, conversando com a gente, explicando, né, a necessidade do reajuste e o porquê acontece o reajuste. Mário e Renata. Obrigada, Ana. Obrigada, Paulo Arthur, também. No próximo bloco, a gente segue falando sobre esse